Antes de estar preocupada sobre as coisas que você cria neste mundo, Alice, ocupe-se antes do que acontece na sua mente. Afinal, tudo na dimensão da matéria animada nasceu primeiro na mente. Caso contrário, se você não tiver competência no domínio da sua mente, se ela não estiver bem estabelecida, tudo que você criar será acidental. Primeiro, se estabeleça na coerência de suas dimensões: corpo, mente, emoções e energias. Principalmente a mente, Alice, pois a base de um mundo ordenado está na mente adequada e qualificada que o forja. A qualidade do seu pensamento é que define a manifestação deles. Em outras palavras, como você pensa, a intensidade dos seus pensamentos, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação há nos seus pensamentos. Isso, minha menina, determinará a realização substancial desse pensamento. E uma mente desordenada e caótica traz em seu cortejo um desfile de loucuras, devaneios e alucinações. Vamos à fenomenologia prática disso. Quando questionamos a vida com a ótica de certo e errado, interpretamos a vida sobre um viés moral. E esse não é um caminho adequado. É mais eficiente avaliar as consequências de suas ações, seja ela um pensamento ou um comportamento. Não que a moralidade seja de um todo perniciosa, pois não é. Cabe quando é preciso. Contudo, você e os da sua espécie só necessitam dela, pois perderam a consciência e a ciência do protótipo da vida e onde sua condição se encaixa nela. Chame isso de humanidade. Sim, Alice, você não é humana, ainda. E os da sua espécie, muitos deles, ainda estão consideravelmente distantes disso. Para que você me entenda melhor e não me tome por arrogante, cabe uma breve, mas relevante e necessária nota de rodapé. Alguns da sua ciência atestam que vocês já foram macacos em um tempo distante. Isso é bem sensato. Porém, não vou entrar nesse mérito, já que o momento e o propósito é outro. Contudo, considerando isso, certamente você já não tem a mesma aparência de um macaco. Mas, mesmo não tendo mais caudas ou vivendo nas árvores, o macaco ainda está presente em muitas outras formas, incluindo o comportamento. Dito e posto, concluo a nota e sigo o raciocínio. Ainda assim, dormentes em suas potencialidades, vocês se esforçam e arquitetam uma ordem de existência e coexistência, onde os valores se assentam em ideias e especulações que têm como pano de fundo uma realidade embaçada e turva, por isso, deturpada e equívoca. A ética, minha menina, é o exercício dela, que vocês nominam como moral. Elaborada no palco da mente, tem o teto, e como já disse algumas vezes, é um teto muito baixo. O que eu quero dizer é que isso não funcionará, Alice. Isso não é muito difícil de deduzir, e caso hesite em confiar-me essa razão, levanta os olhos ao mundo e vê. Porém, a fim de catalisar essa reação, lhe adianto a razão. A ineficiência disso se dá, pois cada um, em sua realidade subjetiva e distorcida de si e do mundo, criará a sua própria moralidade. É certo que haverá intersubjetividade de realidades, ou seja, quando se eleva a população à escala de bilhões, haverá ideias em comum, isso é óbvio. Vocês não são tão criativos e inteligentes quanto julgam, minha jovem. Mas você, Alice, já sabe que o consenso, os da sua condição, quase nunca representam um bom senso. Já falamos sobre isso. Vamos adiante. O esboço do meu raciocínio desenha a conclusão de que em algum momento os tipos de moralidades irão conflitar-se. Na prática, o que eu estou dizendo
é que se você propor um debate sobre o que é certo e errado, certamente haverá guerra em algum nível. Sempre houve discussões dessa natureza e nunca houve uma definição consensual sobre isso. Sim ou não? Isso porque elas se atêm ao universo da mente, cheio de distorções e alucinações, como você bem sabe. O que não significa que não haja um certo e um errado, porque há. Contudo, nesse cenário, estou me referindo a tais valores nas fronteiras da mente e sua realidade subjetiva, e não da vida e sua verdade objetiva. Mas isso é outro assunto e precisa de outro nível de alcance. O que fazer? Deve ser sua pergunta, imagino. Se sim, e acredito que seja, até onde o senso comum alcança, que é a esfera mental, talvez essa sugestão se ajuste à condição. Não se esforce para ser correta, Alice. Se esforce para ser sensata. Não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas as pessoas que se acham corretas são sempre um problema. Não que elas sejam chatas, como muitos acham. Isso é outra coisa. A base dessa minha conclusão é que sempre que há um conjunto de regras de moralidade muito rígidas, haverá desconforto e desequilíbrio, sejam elas nos níveis físicos, mentais, emocionais ou energéticos. Em suma, as pessoas em uma sociedade assim não estão bem. E de certo, o mais visível é o incômodo psicológico. Falo de mente e emoções. Acredito que você tenha concluído o mesmo que eu a julgar pela sua expressão. E você está certa, minha cara. Nesse palco, o primeiro passo para a insanidade é a moralidade que cabe à mente e seus valores subjetivos. Seus mecanismos sociais, me refiro ao que vocês chamam de educação e ética, não são suficientes, muito menos eficientes, para despertar a humanidade nos que se intitulam sapiens. A moralidade só divide as pessoas em castas, seitas, ideias, tribos e coisas do tipo. Há diversos nomes, mas são a mesma coisa, você entende? Fato é que, por conta da particularidade da moralidade, vocês sempre brigarão uns com os outros. Ninguém, nem mesmo você, se encaixa perfeitamente em sua moralidade. Já pensou nisso? Ou você sempre seguiu à risca e sem rasura seus conceitos do que se deve ou não fazer? Foi uma pergunta retórica, Alice. Eu já sei a resposta. Conquanto, confesso, uma coisa eu tenho que admitir. Vocês são espertos o suficiente para subvertê-las em seus textos, contextos e pretextos. Outro panorama nesse assunto é que a ideia de moralidade não se limita em um único cenário da sua vida. Invariavelmente ela infectará todas as esferas de suas relações e existência. O que eu quero dizer é que, uma vez que você pensa sobre qual é a coisa certa a ser feita na sua vida profissional, você também pensará qual é a coisa certa a ser feita no seu casamento, na educação dos seus filhos, no cuidado com seus pais, nos seus círculos sociais. Agora imagine, no sentido de ter clareza, de que todas as outras pessoas estão fazendo o mesmo que você, definindo o que é certo ou errado em todos esses níveis de existências e relacionamentos, determinando como o mundo e as pessoas nele devem funcionar e se comportar. Notou a confusão? Não vai acabar bem, isso é uma garantia. Não sou eu quem estou dizendo isso, Alice. É só olhar para o mundo e sua história. Tire suas próprias conclusões. Vamos a uma possível solução. Pense comigo. Se você despertar a humanidade que há em você, minha macaquinha, fará a coisa mais sensata e necessária, de acordo com o momento. Isso sim importa, que sua conduta esteja consoante com a realidade em que você existe. O contexto sempre mudará, e se você não mudar de acordo, viverá conflitos e confrontos, e por isso sofrerá. Porém, espero que você entenda que é necessário guardar as devidas proporções do que eu disse, pois não estou fazendo apologia ao desgoverno nem aos sabores fugazes.
Indícios do que eu afirmo e endosso estão na minha fala quando eu digo consoante com a realidade e não falo consoante com o contexto. A realidade, homônimo da vida, é imutável, e o certo e errado dessa dimensão é inalterável. Esse, conforme afirmei no início, é outro nível que você precisa alcançar, Alice. A dimensão da vida, além dos fenômenos transitórios da mente e do corpo. O que é bom para você e o que traz bem-estar para a vida ao seu redor. Por ora, é isso que você precisa saber, minha menina. Isso é ser sensata. Mas, como eu sempre digo, e o reforço do que é relevante é sempre adequado, eu disse bom, eu não disse agradável.